virtuosa quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Olá, bom dia, mais um dia de programa Mães Amorosas. Até aqui o Senhor nos trouxe. Graças a Deus, chegando no final do ano, hoje 11 de dezembro, vamos desfrutar de mais um provérbio que diz assim: provérbios, nós sabemos, são palavras de sabedoria. Se alguém animar o escravo desde a infância, por fim ele quererá ser filho. Provérbios 29 e 21. Temos como título Relação de trabalho entre irmãos. Pelo título a gente vê que aqui o assunto é bem sério. Quando um membro da igreja empregar outro membro em sua empresa, aquele poderá enfrentar dificuldades se este achar que tem algum privilégio sobre os demais funcionários por seu superior ser um irmão da igreja. O contratado pode abusar da boa vontade de seu chefe, incorrendo em insubordinação e disciplina. Paulo, porém, deixa-nos uma lição de como o empregado deve tratar seu superior quando ambos forem da família da fé. Também os que têm senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. 1 Timóteo 6:2. Logo, não se deve querer tirar proveito da situação. Antes é preciso ser um bom empregado e respeitar o chefe. Verdade. Por outro lado, o patrão não deve maltratar os seus trabalhadores e muito menos aos da família da fé. Paulo também fala aos empregados: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Colossenses 4:1. Na vida da igreja não há distinção entre classes sociais nem entre relações trabalhistas. No trabalho, cada um deve conhecer muito bem a sua responsabilidade, sem abusos de ambas as partes. O resultado é justiça e harmonia, e assim terão a bênção de Deus. Amém? Um excelente dia a todas vocês. Fiquem na paz, que vem do nosso Senhor. Bom dia. Levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Amém, criançada? Vamos fazer a imersão na quinta-feira? Sim, no novo homem eu posso cooperar com Deus. Vamos lá? No novo homem eu posso cooperar com Deus. No novo homem eu posso cooperar com Deus. Eu posso cooperar com Deus. No novo homem eu posso cooperar com Deus. No novo homem eu posso cooperar com Deus. Eu posso cooperar com Deus. Posso cooperar com Deus. Tua sã palavra chove sobre mim. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes, nossas companheiras aí no dia a dia, né? Estamos aqui mais uma vez para começar a nossa leitura bíblica de hoje.
Já estamos no final do ano e estamos lendo Amós. Hoje nós vamos ler os capítulos 4, 5 e 6. Então vamos orar, né, para que o Senhor possa dar para nós entendimento, né? Então vamos orar comigo? Senhor Jesus, amém? Vamos invocar o nome do Senhor, né? Oh, Senhor Jesus, nós lemos em Joel, né, capítulo 2, 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? E chegou o tempo, né, da salvação. Então, todo aquele que crê no Senhor e invoca o seu nome, depende dele, recebe a vida divina, né? E é salvo. Simples assim, né? Invocar, clamar, chamar para dentro de você. Ó Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos pelos tempos finais. Nós temos o privilégio, a oportunidade de estarmos aqui como trabalhadoras da última hora, servindo ao Senhor com alegria no nosso coração. Em meio às dificuldades, tribulações, nós temos o seu nome para invocar, nós temos a palavra para nos fortalecer, para nos dar visão, direção, e assim nós estamos trazendo o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos nessa leitura do livro de Amós. Fale conosco, fale aos nossos corações, Senhor, para que nós possamos conhecer um pouco mais de Ti. Obrigada, Senhor, que esse dia seja contado diante do Senhor. Amém. Amém, irmãs? Estamos aqui remindo o tempo, porque os dias são maus, né? Vamos lá abrir nossa Bíblia em Amós, capítulo 4. E já começa com ameaças contra as mulheres de Samaria. Vamos lá. Versículo 1. Ouçam esta palavra, vacas de Bazã, vocês que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados, e dizem aos maridos, tragam vinho e vamos beber. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que virão dias em que vocês serão arrastadas com ganchos até as últimas de vocês, serão levadas com anzóis de pesca. Vocês sairão em fila pelas brechas e serão lançadas na direção do Monte Hermon, diz o Senhor. A cegueira espiritual de Israel, versículo 4. Venham a Betel e pequem. Venham a Gilgal e pequem ainda mais. Cada manhã tragam os seus sacrifícios e de 3 em 3 dias os seus dízimos. Ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado. Proclamem ofertas voluntárias. Tornem isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Versículo 6. Também deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar em todas as suas cidades e com falta de pão em todos os lugares. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Além disso, retive a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, secou. Pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiram a outra cidade para beber água, sem conseguirem matar a sede. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Eu os castiguei com o crestamento e a ferrugem. Os gafanhotos devoraram as hortas e as vinhas, as figueiras e as oliveiras. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito. Matei os seus jovens à espada. Deixei que os seus cavalos fossem capturados e fiz
com que o mau cheiro dos acampamentos chegasse aos seus narizes. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Destruí alguns de vocês, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo, mas não se converteram a mim, diz o Senhor. Portanto, assim farei com você, Israel. E porque farei isso com você, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com seu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Vamos às notas do capítulo 4, para maior entendimento. Começamos pesado aqui, você vai falando muito duro aqui, com as mulheres. No capítulo 4, a partir do versículo 1 ao 13, este capítulo tem duas partes principais. Cada uma é uma acusação, seguida de uma declaração religiosa irônica e ameaçadora. A primeira parte vai do versículo 1 ao 5. É uma acusação contra as mulheres da aristocracia de Samaria. Mulheres ricas, né? Seguida de uma bênção irônica, uma maldição, na verdade, aos peregrinos que iam aos santuários religiosos. A segunda parte vai do versículo 6 ao 13 e acusa os israelitas de desprezarem todos os juízos preliminares enviados contra eles e diz que se preparem para o juízo final. Isso está do versículo 6 ao 12. Depois disso, Amós profere uma doxologia que descreve o poder de Deus. Doxologia essa que mais ameaça do que encoraja. Uma expressão estranha aqui, né? Quando a gente começou a ler no capítulo 4, versículo 1, a expressão vaca de Bazã. Isso se refere com ironia a mulheres da classe alta da Samaria. Bazã, localizada ao leste do Mar da Galileia, era famosa por suas magníficas pastagens e por seu rebanho de excelente qualidade, né? Você pode conferir com Deuteronômio 32:14 e Ezequiel 39:18. Assim como o gado da região, estas mulheres aristocratas eram mimadas e bem alimentadas. Então, a palavra vacas não é necessariamente um insulto. Por ser um povo pastoril, era comum os israelitas descreverem algo belo, utilizando figuras relacionadas a coisas que eles valorizavam na sua cultura. Por exemplo, compara o cabelo de uma linda mulher a um rebanho de cabras. No entanto, as mulheres de quem Amós estava falando, elas eram cruéis e insensíveis. Como mostra sua indiferença ao sofrimento dos pobres. Então, a arrogância delas fica evidente, né? Quando vemos que tratavam seus próprios maridos como escravos domésticos, né? E algo que chama atenção também é que a preocupação delas era comer, né, e beber vinho, né, se alegrar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nos livros de tais mulheres. Ó Senhor Jesus. Nota 423. O hebraico desse versículo é complicado. A palavra traduzida como levarão é literalmente mesmo. Então, levantados são palavras traduzidas como ganchos e anzóis. São obscuras, né? E talvez não se refiram a ganchos de fato, mas... Contudo, se ganchos estiver correto, a metáfora descreve carcaças, né, de vacas içadas, ganchos de carne. O ponto principal está claro. Muitas pessoas seriam mortas no massacre
e aqueles que sobrevivessem sairiam dos muros arruinados da cidade e seriam exilados. Então, esse levar com ganchos também pode ser referente a isso, né? Ao exílio, né? Senhor Jesus, de qualquer forma, o juízo seria aplicado a este povo. Nota 4, de 4 a 5. Sacerdotes e profetas, normalmente, eles abençoavam os peregrinos, né, que iam ao templo, encorajando-os a irem até Deus com suas ofertas. Amós, porém, afirmou de maneira sarcástica aqui que o fato dos israelitas irem a seus santuários só aumentava ainda mais a culpa deles. Porque quando você vai oferecer algo, né, a primeira pessoa que tem que ser aceita é você mesmo, o ofertante, né? Então, se você não está vivendo uma vida com Deus e você quer ofertar a Deus, praticamente é algo sem valor, né? Porque o que vale aqui, né, é o seu coração, né? E porque precisaria estar limpo, e não era o caso aqui, né? Nos versículos 6 a 12, nós vemos que nessas passagens estão as advertências que está registrado em Deuteronômio 28, de 15 ao 68. Então, você, por favor, vá ler, né? Então, se os israelitas se recusassem a obedecer às leis do pacto, eles seriam afligidos por doença. Então, tudo que ele descreve aqui, a doença, a seca, a sede, tudo isso refere-se a julgamento do Senhor, né? Então, haveria fracasso das colheitas, derrotas militares, doença, seca, né? Se eles não quisessem se arrepender, a nação seria destruída e levada para o exílio. O ponto de Amós é que eles não se arrependeram e agora deveriam se preparar para o juízo de Deus. Então, acabou o tempo, né? Acabou o tempo para arrependimento. Agora é hora de aplicar o juízo de Deus. Então, se aprontem, porque o Senhor vai vir julgar, né? A seca parcial descrita nos versículos 7 e 8, evidentemente, fora recente, né? E ainda estava fresca na memória do povo. Então, a peste contra o Egito, no Êxodo, e a destruição de Sodoma, já é algo mais distante. Então, essa comparação mostra que os olhos de Deus, Israel era tão ímpio quanto estas nações. Então, para o Senhor, né, o Senhor que não está no tempo, né, o Senhor que está na eternidade, ele compara aqui a situação do povo com o Egito e Sodoma, né? Bem, então, terminando o tempo para arrependimento, eles iriam se encontrar com Deus, né? Isso é algo sério, né? Vou me encontrar com aquele que vai me julgar, então tenho que me preparar para isso. Ó Senhor Jesus. Vamos agora ao capítulo 5. Busquem o Senhor e vocês viverão. Então, sempre tem a advertência, depois tem a esperança, né? Essa é a vontade do Senhor. Sempre dá uma expectativa de esperança. Capítulo 5, versículo 1. Ouçam esta palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. Caiu a Virgem de Israel para nunca mais se levantar. Está estendida a sua própria terra e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará apenas 100. E aquela da qual saem 100 conservará apenas 10 para a casa de Israel. Que 10%, né, da população será poupada. Versículo 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: busquem a mim e vocês viverão. Porém, não busquem Betel, nem venham a Gilgal, nem passem a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e vocês viverão. Do contrário,
ele romperá na casa de José como um fogo que a consome, e não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. Vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça, busquem aquele que fez os 7 estrelas e o Órion, aquele que torna as densas trevas em manhã e muda o dia em noite, aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome, é ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram, porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Percebe? Cometeram, cometem atualmente também. Vocês afligem os justos, aceitam o suborno e rejeitam as causas das necessidades no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Essa palavra remanescente também é bastante conhecida nossa, né? Então, talvez o Senhor se compadeça dos que sobrarem da descendência de José. Versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos. Em todas as praças haverá pranto, em todas as ruas dirão, ai, ai. Chamarão os lavradores para o pranto e para os choros que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei por meio de vocês, diz o Senhor. O dia do Senhor. Agora você presta atenção, porque é para os nossos dias atuais, certo? Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso. Ou como se entrando em casa e encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz, será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Deus exige justiça e não sacrifício. Versículo 21. Eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes eu não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante 40 anos no deserto? Pelo contrário, levaram o seu rei Sicute e Quium, o seu deus estrela, imagens que vocês fizeram para si mesmos. Por isso, eu vou mandar vocês ao exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Uau! Notas, capítulo 5, do versículo 1 ao 6. Esta passagem longa e complexa é o cerne da acusação contra Israel.
A passagem começa com um lamento, no versículo 2. Não havia ninguém para levantar Israel. Ele caiu. E começa aqui, na queda dele. E termina no versículo 6, 14. Quando Deus levanta um inimigo contra Israel. A ideia de lamento domina nessa passagem. Ela aparece no lamento pela descrição de Israel, nos versículos 5, de 1 a 3. Nos lamentos preditos, dos versículos 16 e 17, e na situação fúnebre, nos versículos 9 e 10, do capítulo 6. Então, as principais acusações são feitas aqui no capítulo 5, versículo 4, no 4, no capítulo 5, versículo 4 ao 15, e também dos versículos 18. Esses conjuntos aqui são parecidos. No primeiro, Israel presunçosamente supõe que, mesmo oprimindo os pobres, suas peregrinações satisfaziam a Deus. No segundo, Israel novamente supõe que sua adoração e suas festas agradavam a Deus, presunçosamente certo de que o dia do Senhor não lhe traria problemas nenhum, por exemplo. Estou cumprindo a minha obrigação aqui, né? Fazendo as minhas ofertas, então no dia do Senhor eu estou livre. Cumpri minha obrigação. Engano seu. Ó Senhor Jesus, engano do povo, né? Portanto, verem em arrogante luxúria em Samaria e deixando os pobres de lado. Portanto, nos dois conjuntos, a arrogância religiosa dos israelitas é colocado lado a lado com a sua arrogante indiferença para com os pobres. Então, se preocupavam só com eles mesmos, viviam na luxúria, tinham do bom e do melhor e deixavam os irmãos mais pobres de lado, né? Além disso, no primeiro conjunto de versículos, Deus é exaltado como Criador dos céus, né? Nos versículos 8 e 9. Ao passo que no segundo, ironicamente, Israel adora os deuses do céu. Ora, adora os ídolos do céu? Mas o Senhor não é o Deus dos céus? Cai em contradição aí, né? Então, fala uma coisa e vive outra, né? Então, há um lamento no versículo 2, né? O lamento mostra Israel como virgem, porque a terra deveria estar em segurança, mas agora foi violentada por exércitos invasores. E chamou a minha atenção também quando ele diz, não vamos para Gilgal, não venham para Betel, né? Não venham para Gilgal. Por que não era para ir para Gilgal? Vamos ver? Nota 5. Betel, Gilgal e Berseba eram santuários de peregrinação. Betel foi onde Jacó teve a sua visão da escada que ia até o céu, e ali ele armou um altar. Mas também foi um dos lugares em que Jeroboão, primeiro rei de Israel, colocou ídolos em forma de bezerro, certo? Então, Jacó fez isso em Gênesis 28, 12 a 19. E o rei Jeroboão I colocou os ídolos em 1 Reis, capítulo 12, 28 a 29. Então, Betel não era mais um lugar santo, mas era um lugar profanado já. Gilgal foi o ponto de partida na travessia do Rio Jordão e na invasão de Canaã, e Josué ergueu um memorial ali, né? A primeira cidade era Gilgal, quando eles entraram na Boa Terra. Então, ele levantou um memorial ali também, um altar ali, né? Isso aconteceu em Josué, capítulo 4, 19 a 20. E acontecia a mesma coisa. O que tinha ali? Ídolos. Em Berseba, bem ao sul de Israel, está intimamente ligado às peregrinações de Abraão. Gênesis 21, 14. E a arqueologia nos mostra que havia um santuário pagão ali. Então, certo? Eles profanaram esses altares com os ídolos. Então, voltem-se para mim, não vão para lá, não vão para Betel, não vão adorar os seus ídolos lá
em Betel, em Gilgal e em Berseba. Então, o foco aqui, no versículo 8, nota 8, o foco aqui é o poder de Deus sobre o céu, isto é, importante a luz da acusação, né? No versículo 26. Pleiades aparece em Jó. Pleiades, ou também, que nós lemos aqui na versão NAA, é 7 estrelas. Os 7 estrelas. Pleiades, ou 7 estrelas, consistem em um grupo de estrelas pertencentes à constelação Taurus, que aparentam estar todas juntas. Órion é uma das constelações dependentes de Taurus e é a mais brilhante de todas. Então o Senhor repreende-os porque eles estavam adorando as estrelas do céu, mas quem fez as estrelas do céu? Foi o Senhor. Então eles deveriam adorar o Senhor e não os astros, né? Muito bem, a última nota que nós vamos ler é a número 13, fala: os poderosos eram tão hostis com os que diziam a verdade nas cortes de justiça, que os honestos, decentes, iam sendo silenciados. Certo? Então, ninguém ia levar, os honestos nem levavam seus casos ali, porque não adiantava. Então, silenciava, sofria perda e ficava quieto. Né? Isso também não é justo. Certo? Vamos agora ao capítulo 6 e o último de hoje. Remindo o tempo aqui, né? A corrupção e a destruição de Israel. Capítulo 6, versículo 1. Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Homens notáveis da principal das nações, aos quais se dirige a casa de Israel. Vão à cidade de Calné e olhem dali. Vão à grande cidade de Amate e depois desçam até Gate dos filisteus. Será que eles são melhores do que os reinos de vocês? Ou será que o território deles é maior do que o de vocês? Vocês imaginam que o dia mau está longe, mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. Vocês dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos. Comem os cordeiros do rebanho e os bezerros que estão na engorda. Ficam cantando à toa ao som da lira e, como Davi, inventam instrumentos musicais. Bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem com a ruína de José. Então, estar ouvindo músicas aqui, né, curtindo um som, né, não é para Deus isso não, é para eles mesmos. Né? Então, o Senhor repreendendo aqui. Portanto, vocês estão entre os primeiros que serão levados para cativeiro e cessarão as festanças dos que gostam de se espreguiçar. Versículo 8. O Senhor Deus jurou por si mesmo. O Senhor, o Deus dos exércitos, diz: eu detesto o orgulho de Jacó e odeio seus palácios. Abandonarei a cidade e tudo que nela. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. E se um parente chegado, o qual os há de queimar, pega os cadáveres para os levar para fora da casa, e pergunta o que estiver lá dentro: há mais alguém com você? E esse responder: não, não há. Então ele dirá: cale-se, não mencione o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena e será destroçada a casa grande e a pequena será feita em pedaços. Será que os cavalos podem correr sobre as rochas? Será que é possível lavrá-las com bois? No entanto, vocês transformaram o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Vocês se alegram por terem conquistado Lodebar e dizem: não é fato que com as nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que trarei contra vocês, ó casa de Israel, uma nação que os oprimirá, desde a entrada de Amate até o ribeiro de Arabá, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Terminamos aqui a nossa leitura, vamos às notas principais do capítulo 6, começando com a número 2. Calné ficava na Síria. Esta cidade foi destruída pelos assírios na metade do século 9 a.C.
Amate, outra cidade da Síria, foi conquistada por Jeroboão II, rei de Israel, durante o ministério de Amós. Confira com 2 Reis 14, 28. Pode ser que Cauné também tenha sido subjugada por Jeroboão II. Gate, cidade dos filisteus, foi destruída por outro contemporâneo de Amós, Uzias, rei de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 6. Estas cidades arruinadas eram uma advertência para o povo de Samaria, que achava que a sua cidade era indestrutível. Então, o Senhor fala, você por acaso é diferente dessas cidades? Nota 4.6. A aristocracia de Israel desfrutava aquilo que os gregos chamariam de simpósio, que é beber juntos. Né? Gostoso beber juntos? Então, eles se uniam para beber. Neste evento, os participantes se espreguiçavam em sofás, né? Estavam toda à vontade nos sofás aí, bebendo vinho e ouvindo música. Tem alguma coisa diferente dos dias de hoje, né? Acho que é a mesma coisa, né? Curtindo um som, tomando uma cerveja, né? É a mesma coisa, certo? Eles tinham um orgulho, que eram os seus palácios. E o orgulho de Israel é descrito nesse versículo em termos de seus palácios, seus muros, torres, pareciam tornar a cidade de Samaria invencível. O significado desse texto difícil parece ser o seguinte: teriam tantas mortes, né? O versículos 9 a 10 fala de muitas mortes. Então, o significado desse texto difícil parece ser o seguinte: seriam tantas as mortes na cidade que até uma família com 10 homens seria extinta, acabaria. Em seguida, seria nomeado um tio, um parente, para ir lá reaver os corpos, realizar os rituais funerários e a incineração. Ele e seu grupo iriam procurar sobreviventes. Então, ao saber que não havia nenhum sobrevivente, ele diria: não devemos fazer menção do nome do Senhor, porque sabia que era julgamento do Senhor. Nem fale no nome dele, porque o que aconteceu foi julgamento de Deus. Isto é, em vez das músicas de lamentos típicos de um funeral, os quais deviam incluir invocações do Deus de Israel, o nome de Deus não seria mencionado, porque o nome de Deus não devia ser mencionado em meio a tantos cadáveres e também porque os mortos, evidentemente, estavam debaixo da maldição de Deus. Portanto, em vez de haver um lamento, a situação seria tão terrível que até isso seria negado ao povo. Terminamos aqui a nossa leitura de hoje, com muitas reflexões aí para o dia, né? Pensar, né? Tem várias coisas aqui que nós devemos sempre levar diante do Senhor, né? Tratar com orgulho, tratar com desobediência, com a vida desleixada, né? Procurar só os seus interesses, o seu prazer e deixar os interesses de Deus de lado, né? Ter ídolos, né? Em lugar de você buscar o Deus que criou todas as coisas, você adora as coisas que Ele criou, né? Então, que o Senhor possa dar muita luz para nós, porque tem muitas reflexões aqui, certo? Então, nós vamos ficar por aqui agora. A irmã Lene dá continuidade à leitura de hoje, seguindo o roteiro anual. E amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, para continuar a ler o livro de Amós com vocês. Deus abençoe, bom desfrute e até amanhã, se Deus quiser. Olá, bom dia, queridas ouvintes. Bom dia, irmã Vera. Leitura bíblica diária chegando no final, graças a Deus. Ai, mas eu fico tão feliz que conseguimos chegar até aqui, mas não por nós, mas não por nossa capacidade, que nós não somos capazes de nada, nem de pensar. A nossa suficiência vem de Deus. Graças a Deus que estamos até aqui alimentadas pelo Senhor. Vamos iniciar a leitura, a segunda parte.
Porque a primeira parte a irmã Vera já leu, compartilhou, o livro de Amós, um dos profetas, é uma palavra muito rica. E também, agora vamos ver a segunda parte, Salmos, capítulo 130, Provérbios 29, versículos 21 e 22, e Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a capítulo 3, versículo 6. Vamos ler Salmos que fala assim: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que eu sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Ó Senhor, graças a Deus, a minha alma o aguarda. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper do amanhã. Imagina assim o desejo dos guardas, as pessoas que trabalham à noite, assim querendo que amanheça o dia para descansar, para dormir e descansar. Nós também devemos ansiar pelo Senhor, igual, do mesmo jeito que esses guardas aí, passam a noite toda acordada, né, guardando alguma coisa, vigiando no seu trabalho, olhando assim, tá chegando o dia, vou para casa dormir, descansar. Assim nós devemos ansiar pelo Senhor, desejar o Senhor. Amém? Agora vamos ler Provérbios. Provérbios 29, 21 e 22, que fala assim: Se alguém mimar o escravo desde a infância, por fim ele vai querer ser filho. A pessoa colérica provoca discórdias e quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. Amém? Eu vejo aqui cada coisa no seu lugar, né? Então vamos ler agora Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 até o 3:6, que fala assim: Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolos. 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conserve o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, as reduzirá
a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3. Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. 4. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Até amanhã, com mais a leitura bíblica. Sigamos a leitura de Apocalipse. Bom dia. Eu ouço a tua voz a me guiar. Amém, irmãs. Nós estamos lendo o livro Servas Diligentes, estamos no capítulo 5. E o subtítulo de hoje é Servir em Amor conforme o modelo de Jesus. Nosso modelo, querida irmã, é o Senhor Jesus. Quando esteve na terra, ele não buscou seus próprios interesses, não veio para ser servido, esperando que lhe fosse estendido um tapete vermelho. Pelo contrário, foi recebido num coxo onde os animais comiam. Nenhum lugar digno foi preparado para recebê-lo, porque ele veio para ser servo. É o que lemos no Evangelho de Marcos 10:45. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O Senhor Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, não se sentindo usurpado de ser como Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de um homem, conforme os versículos 6 e 7 de Filipenses 2. E o Senhor Jesus tinha prazer em servir a Deus, e prazer em servir aos homens e às mulheres. E servir como? Pelo amor, porque o amor é gerado pela vida. Irmãos, você tem prazer em servir? A vida de Deus também é uma vida que serve. Ó Senhor Jesus, não é algo que vem pela força do braço, né? Mas o servir é algo espontâneo, algo proveniente da vida. Porque a vida daquele que serve está dentro de nós. A vida do Senhor, daquele que ama as pessoas, daquele que cuida, está no nosso interior. Quanto mais essa vida cresce, mais nós servimos de forma viva, né? Não pelo nosso esforço, não por obrigação, mas algo espontâneo em nós. A serva diligente é exatamente como o Senhor Jesus. Tem prazer em servir a Deus e prazer em servir as pessoas. Ela é simples e humilde e sempre coloca as outras em posição superior à sua. E finalmente, Gálatas 5,13 nos exorta: sede antes servos uns dos outros, por amor. Qual o caminho da serva diligente? Servir pelo amor. Porém, no versículo 15 de Gálatas 5, o apóstolo Paulo adverte:
Se vós, porém, mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Se não vivemos na esfera da vida, não haverá amor entre nós. E a falha de amar nos leva a criticar. A falta de amar, né, ela leva a gente a criticar, a julgar, a reprovar os outros, né? Lembre-se, querida serva diligente, Deus nos deu 2 caminhos, 2 árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal pode parecer boa para dar entendimento, para abrir seus olhos para o defeito de outras, para fazer de você excelente juíza sobre as demais. Mas é pelo fruto que se conhece a árvore. Você quer ensinar as mulheres a servir do seu jeito? Quer usar a sua capacidade para fazer a obra de Deus? Quer dar a sua opinião antes das outras? Oh, Senhor Jesus, que o Senhor nos livre disso, né, irmãos? Que pelo fato de comermos da árvore da vida, nós tenhamos esses frutos que nos enchem de amor. Esse fruto de vida que é o amor, né? Para nós amarmos as pessoas, para que haja um cuidado verdadeiro, para que nós possamos nos considerar, né? Considerar as outras superiores a nós mesmos, a ter uma vida humilde, uma vida de entrega, porque aquele que se entregou está no nosso interior. Que possamos realmente nos encher, né, da árvore da vida, nos encher da vida de Deus, não de conhecimento, de você saber falar versículo apenas, mas que a vida de Deus nos encha, para que haja esse fruto dentro de nós. Não se surpreenda, porque você vai continuar produzindo espinhos e frutos maus. Vai espetar essas mulheres, mordê-las, deixar marcas profundas nelas e até mesmo arrancá-la do desfrute da vida. Qual é o caminho, irmã da serva diligente? Servir pelo amor. E o amor está na árvore da vida. A serva diligente já mudou de árvore. A serva diligente já escolheu o caminho de edificar e não de destruir. Ela não tem opinião, apenas serve. E seus frutos são amor, alegria e paz. A serva diligente coopera com suas conservas para juntos edificar a igreja com amor, alegria e paz. As obras da carne e o fruto do Espírito. O Espírito ele tem fruto. O fruto do Espírito é amor. A carne, contudo, tem obras. Oh, Senhor Jesus, não é o fato de nós fazermos um monte de coisa para o Senhor, às vezes isso daí apazigua a nossa consciência, porque eu estou fazendo, sabe, eu estou fazendo isso, aquilo, então eu fico com a consciência, não vou nem dizer tranquila, porque acho que no fundo a gente até percebe que algo fica faltando. Ele apazigua, né, a nossa consciência. Mas o fruto da vida é o amor. Então, o que nós precisamos é estar comendo do fruto certo, né? Estar no Espírito, onde há um serviço espontâneo e vivo que vem dessa árvore, né? Que vem desse fluir de vida que vem do Espírito. E quem atua na carne? O próprio inimigo, que não dará trégua. Ele começou a atuar na mulher em Gênesis 3, no Éden, por meio da serpente, quando apresentou a Eva uma árvore que parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, desejável para se obter sagacidade. Eva então tomou e comeu. Como, se não bastasse, ofereceu ao marido, que igualmente comeu. Agora entendemos de onde vêm pensamentos impróprios, inadequados. Hoje, regenerados, nascidos do Espírito, desejosos de ser guiados pelo Espírito, temos um campo de batalha em nosso coração. Você reconhece? Realmente, há um campo de batalha, que seria o Espírito, a mente posta no Espírito, a mente posta na carne, né? E as duas têm frutos diferentes. Aonde eu coloco a minha mente, aonde eu coloco o meu coração, é para ali que eu vou. São os frutos que eu vou
que eu vou ter, né? Se eu vivo no Espírito, meus frutos vão ser o amor, vai ser vida, a paz, vão ser bons frutos. Mas se eu ando na carne, por mais que eu me esforce, eu vou julgar, eu vou olhar o serviço de outras e eu vou achar que não é adequado, vou achar que eu sou melhor do que outras. Então, assim, coisas que às vezes a gente não percebe, sabe? Porque eu acabo me achando tão certa que eu acho que eu faço melhor do que os outros. Eu acho que o meu serviço é mais adequado, quando na verdade eu estou tomando árvore errada. Eu estou dando fruto que são frutos da carne, não do Espírito. Que o Senhor nos guarde, né, irmã? Vamos orar? Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, porque hoje nós podemos usar o nosso espírito, nós podemos colocar a nossa mente no Espírito, nós podemos voltar o nosso coração a Ti. Senhor, e assim nós podemos ter frutos de vida. Não precisamos nos esforçar mais para tentar Te agradar. O que nós precisamos é comer do Senhor, é desfrutar da Tua presença, é ter esse relacionamento com o Senhor, para que de nós possa fluir essa vida que é perfeita e que é suficiente e que nos faz servir de forma adequada. Senhor, muito obrigada. Ajuda-nos sempre, Senhor, a colocar a nossa mente no Espírito, a nos voltar a Ti. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Jesus, que o Senhor nos ajude, né, a andar e a viver no Espírito. Sobre tudo que se deve guardar,